Então, gente, como a gente estava seguindo aí nos últimos domingos, Jesus nos chamando, nos desafiando, nos chamando à conversão. Jesus sempre querendo nos levar um pouco mais longe para nos convertermos e amarmos melhor. E esse discurso que ele estava fazendo aí nos últimos domingos, não sei se vocês lembram, ele estava falando para os anciãos, para os mestres da lei, para os fariseus, para aquelas lideranças religiosas que resistiam. E hoje a gente chega nesse episódio que é um pouco o ápice disso tudo, porque Jesus ele vai falar, olha, continua chamando a conversão, e este público ao qual Jesus falava, os fariseus e os líderes, querem armar uma arapuca para Jesus. Querem colocar Jesus em apuros, querem colocar uma armadilha mesmo para Jesus. E eu queria hoje partilhar com vocês, a gente refletir junto, o mecanismo dessa armadilha e essa articulação entre a nossa fé e o nosso engajamento político, porque é um pouco assim. Como é que funciona essa armadilha? Pagar ou não o imposto? Eles chegam até Jesus, vocês viram no Evangelho, não vou repetir tudo. Jesus, é lícito ou não pagar o imposto? Então, a gente já vê que o povo, parece até que Jesus estava no Brasil, né? Que o povo não queria pagar o imposto. Todo mundo queria sonegar o imposto e ia perguntar para Jesus se era lícito fazer isso, né? Estou tão desesperado e tem tanto imposto, será que eu posso sonegar? Está aí a arapuca. Se Jesus fala sim, não precisa pagar o imposto, Roma vai ver Jesus como um revolucionário e vai cair matando em cima dele. Convém para os inimigos de Jesus. Se Jesus fala não, tem que pagar o imposto, vai lá, paga o imposto. Eles vão utilizar isso contra Jesus para colocar a população contra Jesus, falando, tá vendo? Jesus está do lado dos romanos, mandando vocês pagar o imposto daquele que explora vocês e tal. E aí os fariseus estão lá de boa, falando, pronto, conseguimos armar a arapuca para Jesus, vamos ver como que ele vai sair dessa. E Jesus sai dessa, levando a reflexão para um outro nível. Eles estão no nível materialista, do dinheiro, e Jesus vai levar para um outro nível, o nível do culto, o nível da religião. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Qual que é o problema nessa resposta de Jesus? E por que ele leva isso para um outro nível? Porque César, o imperador romano, ele pede para si mesmo um culto divino. Ele é um rei Deus. A gente celebrou essa semana Santo Inácio de Antioquia, que foi martirizado. E muitos mártires, os primeiros mártires cristãos, foram martirizados porque recusaram de prestar culto ao imperador. Não vou lá queimar um incenso a César. Então a resposta de Jesus é ainda mais revolucionária do que os fariseus esperavam. Porque Jesus vai falar, tem coisas que são de César, mas da ordem temporal, da ordem do mundo. E aí vocês dão para César. Tem coisas que é de Deus, e vocês só podem dar a Deus, não a César. Se tivesse um soldado romano ali do lado de Jesus, neste momento dessa resposta, e que tivesse entendido o que ele estava falando, tinha prendido Jesus imediatamente. Porque César, mesmo se o imperador romano permite aos povos conquistados de continuarem com seus cultos aos seus deuses, que é o caso de Israel, ele exigia para si mesmo um culto divino. Não era só uma relação política. Você tinha que adorá-lo. Pequeno parênteses, da onde o escândalo no julgamento de Jesus, quando essas mesmas autoridades judaicas vão responder para Pilatos o quê? O nosso rei é César. Temos um só rei, César. Ferrou tudo. Porque o rei de Israel não é César. É o Senhor dos exércitos. Enfim, fecho o meu parênteses. Mas a resposta de Jesus, então,
Não é que ele fique em cima do muro. Ele se posiciona claramente e muito radicalmente. Mas não na categoria da cilada, pagar ou não o imposto, mas na categoria do culto divino. E o que isso pode nos ajudar hoje, aqui e agora, no nosso contexto aqui no Brasil? 2 pontos. Existem coisas próprias da política e da organização da sociedade que devem permanecer distintas da organização do culto e da religião. Dai a César o que é de César. Ponto número 2, há coisas próprias da religião, do culto, que devem ser exclusivamente atribuídas a Deus. Dai a Deus o que é de Deus. O problema aparece quando acontece um curto-circuito. Não é o curto-circuito cósmico, atenção, mas é um curto-circuito assim mesmo. O que é o curto-circuito? É colocar o negativo no lugar do positivo, o positivo no lugar do negativo, e aí dá bagunça. Aonde não tem uma separação clara como essa que Jesus coloca. Olha, as coisas temporais são temporais, as coisas espirituais são espirituais. Não que a gente deva viver numa espécie de separação radical, e isso jamais. A minha vida na igreja e a minha vida na sociedade. Ao contrário. Em profunda sintonia, mas sabendo distinguir a minha postura em cada uma dessas situações. Ainda está meio complexo, vai ficar mais claro, eu espero, com os exemplos e a explicação que eu vou tentar dar. Encarar a política ou qualquer instituição social da nossa organização para vivermos juntos aqui nesse mundo, como uma religião, é uma forma de idolatria e é um curto-circuito. É dar a César o que é de Deus. Não vou nem falar de futebol aqui no Brasil, mas quantas pessoas, só para dar uma provocada no Lucas, que é atleticano ferrenho, quantas pessoas não vivem a sua relação ao futebol de uma maneira quase que idolátrica, mais religiosa do que a sua religião? Curto-circuito. Fazer da religião um instrumento político, curto-circuito. Dar a Deus o que é de César. Não funciona. Quando isso acontece, vira bagunça. Então vamos lá, primeiro ponto, dai a César o que é de César. Como que a gente, cristão, católico, deve encarar a política? A gente está em ano de eleição, então vale a pena refletir um pouquinho. Papa Francisco disse há algum tempo atrás, a política é uma das formas mais altas da caridade. Engana-se aquele cristão, aquele católico, que quer se abster da política. Ah, a política não é para mim. Então a fé também não é para você, porque a gente não é deste mundo, mas a gente está neste mundo. E a gente deve se engajar para um mundo mais justo. Todo cristão deve se preocupar e se engajar politicamente na sociedade que ele vive. Participar ativamente da organização dessa sociedade para promover mais justiça, paz, dignidade, na construção, como dizia São João Paulo II, de uma civilização do amor. E para isso tem maneiras próprias de agir e de fazer. Prestar um culto à política é dar a César o que é de Deus, como eu estava falando. Seja uma pessoa, um partido político, uma ideologia. Aí eu caio na armadilha da idolatria. Quantas pessoas perderam completamente o espírito crítico e seguem uma pessoa, uma figura política, um partido, uma ideia, de maneira quase que idolátrica? Eu posso dar a minha adesão política a uma pessoa, acreditando que a sua proposta é a melhor para a sociedade naquele momento, naquele contexto. Mesmo se essa pessoa não está 100% alinhada com os meus valores religiosos cristãos. Eu posso dar a minha adesão, eu posso dar meu voto, eu posso trabalhar com essa pessoa de maneira política, não religiosa. Como assim, padre? Porque na política é normal
a gente dar a nossa adesão e, ao mesmo tempo, dar a nossa resistência, a nossa crítica e resistir a algumas coisas. Faz parte da política o debate de ideias, a oposição. E eu vou pegar um exemplo muito polêmico. O povo depois vai brigar comigo, já estou até vendo, vai dar uma bagunça esse negócio, mas como tem pouca gente seguindo a missa, não tem problema não. Um candidato político é a favor do aborto, que tem uma proposta política, social, muito bacana, que eu vejo que politicamente, socialmente, economicamente, ele tem um plano de governo, ele tem uma equipe que é a mais adaptada para esse momento. Mas ele é a favor do aborto. Aí tem um outro candidato que politicamente é uma porcaria. Mas ele fala que é contra o aborto. O que vocês acham que vai ser mais fácil? Eu votar nesse candidato que é politicamente sólido, coerente. E eu estou dando exemplo fictício, viu, gente? Não começa a colocar nome atrás dos exemplos, não, porque vocês estão redondamente enganados. Eu não vejo nenhum candidato que cabe nessas duas categorias que eu estou falando agora. É um exemplo. Votar num candidato, dar a minha adesão a um candidato que tem uma proposta política sólida para melhorar a nossa sociedade, mas que é a favor do aborto. Ele ganha as eleições e eu, como bom cristão, vou fazer uma oposição ferrenha a ele para que a sua proposta de legalização do aborto não passe. Eu vou fazer um lobby, eu vou fazer campanha, eu vou fazer passeata, eu vou me engajar politicamente, eu vou me mobilizar, e eu sei que aquele ponto de discórdia, que eu não posso aceitar, porque está radicalmente contra a minha fé cristã, não vai passar politicamente. E eu faço a minha oposição. E eu vou nos outros candidatos, porque a gente está no sistema democrático, então eu vou ver os deputados que fazem as leis, eu vou me opor ferrenhamente àquele ponto específico, eu não sou de acordo, mas vou sustentá-lo nos outros. Ou dar o meu voto para aquele candidato que tem uma proposta política que não fica de pé, que é completamente ilusória, uma proposta econômica que vai afundar o país, uma proposta social que vai explorar os mais pobres e os mais necessitados, mas que diz na sua campanha que ele é contra o aborto. Aí eu vou votar nele. O que vai ser mais fácil? Eu fazer todo esse trabalho de oposição em relação à sua proposta política para que ele construa alguma coisa e deixar a questão do aborto? Estão entendendo? Na política, eu posso dar a minha adesão a uma ideia, a uma proposta, a uma pessoa, a um partido, mesmo que essa pessoa, essa proposta, esse partido não esteja 100% alinhado com os meus valores cristãos. E se essa pessoa, esse partido, essa proposta vence e está no poder politicamente, eu sou obrigado, enquanto cristão, a me engajar politicamente como oposição para fazer resistência àquilo que eu não posso aceitar. E eu dou a minha vida por isso, se for preciso. Essa é a abordagem política do cristão. Não é só ir lá votar e depois ficar lá em casa, no sofá, sem fazer nada, e quando o candidato que você votou começa a fazer bobagem e porcaria, você fala que a culpa é dos outros. Não, a culpa é sua, que foi lá, votou, deu a sua adesão e depois não faz mais nada. Para cobrar dessa pessoa uma atitude coerente. Faz parte da política o debate de ideias, a oposição, o dizer que eu não concordo. Deixar bem claro para a pessoa que a minha adesão a ela é política e não religiosa. Que eu não vou estar de acordo com tudo, que eu não aceito tudo, que eu não vou engolir sapo. E que ele vai ter que prestar contas da sua administração. Segundo ponto, dai a Deus o que é de Deus, a religião, o culto. É o outro lado do curto-circuito. Viver a minha fé de maneira política. Diferente do engajamento político daquele que tem fé. O que eu quero dizer com isso? O meu culto a Deus, o meu engajamento na igreja, vivê-lo de forma social.
Eu vou na igreja porque é um grupo de amigos bacana, eu vou porque lá eu sou aceito, eu vou porque lá eu sou reconhecido, eu vou porque lá eu posso cantar e eu gosto de cantar. Como se fosse, por exemplo, uma democracia. A igreja não é uma democracia. Não é a vontade da maioria que prevalece. É a vontade de Deus. E se eu vou na igreja, é para buscar a vontade de Deus e não a vontade da maioria. A vontade da maioria foi mandar Jesus para a cruz. Maioria. A maioria nem sempre tem razão. Mas o meu engajamento religioso é diferente do meu engajamento político. Aí sim, na democracia é a maioria. Mas a minha maneira de viver o culto é uma submissão à vontade de Deus, que eu conheço. E aí não tem negociação, não tem oposição. Eu não posso pegar os 10 mandamentos e falar, eu vou pegar só 5. Os outros 5 não gosto, não. Então vou deixar para lá. E vou fazer oposição, então, ao padre, ao papa. Mas vocês estão percebendo que a gente pode ter, na nossa fé, um comportamento político que é totalmente inadequado? É a fé de supermercado. Eu vou na igreja e pego só o que eu quero. O que eu não estou de acordo, eu deixo de lado. Essa é uma vivência política, politiqueira da fé. E isso é dar a Deus o que é de César. É idolatria. Não é fazer a vontade de Deus, é fazer a minha. Achando que é a vontade de Deus, o que é pior ainda, e eu estou só me iludindo. Jesus nos deixou muito claro o Evangelho. Muito claro a sua vontade. Não é a maioria que vai reformá-lo. Não tem debate como na política. A gente pode discutir, a gente pode debater num certo sentido para tentar compreender melhor. Mas não tem um debate de oposição falando assim, olha, Brenda, o que você acha do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas? Você está de acordo com essa proposta? Ah, não, essa aí eu não concordo, não. Ah, então, e aí? Eu vou fazer oposição, eu vou... Não dá. Dá a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. A Deus é um culto filial, obediente, submisso, uma submissão de amor, que seja feita, Senhor, a tua vontade, não a minha. Que me chama à conversão. E quando Jesus faz isso com os fariseus, qual que é a reação deles? Eles não aceitam. E aí eles querem armar uma armadilha. Porque eles não querem se converter, eles querem fazer a vontade própria. Ainda bem que isso acontece com os fariseus, não acontece com a gente. Mas não quer dizer que tudo na igreja seja assim. Tem algumas coisas na igreja que, enquanto organização humana, abre também espaço a uma relação política na igreja. Como na organização, por exemplo, de uma paróquia. Vai lá organizar a paróquia, as finanças, aí sim, vamos discutir o conselho pastoral, paroquial e tudo. Mas no culto, na nossa relação com Deus, espiritualmente falando, estão conseguindo entender a diferença? E é isso que Jesus quer de nós. Que a gente não caia na idolatria. Que a gente não trate neste mundo a nossa relação à política de forma idolátrica, dando a César o que é de Deus, e que a gente não viva a nossa fé de forma idolátrica, dando a César, dando a Deus o que é de César. Senão vai fazer um curto-circuito. E Jesus toma uma posição muito clara, ele não fica em cima do muro. Hoje é dia de São Lucas, evangelista, hoje é dia também mundial das missões, e é essa missão que Jesus nos envia hoje. A nossa missão neste mundo é dar a César o que é de César. É nos engajarmos na vida política, com tudo que a gente tem, inclusive a nossa fé, os nossos valores, de uma maneira política, fazendo oposição, fazendo resistência, se engajando politicamente, debatendo na praça política da nossa sociedade, indo votar. Ah, mas não tem candidato ideal. Claro que não tem. A gente precisa de um espírito crítico.
para tentar ver qual aquele que tem uma política pública mais adequada para a população, para o bem comum de todos, e não apenas o meu. E não cair nas falácias políticas daqueles candidatos que sabem que a maioria do Brasil é cristão e vai fazer um discurso vazio, esvaziando completamente a sua proposta política e fazendo da sua campanha uma proposta religiosa. Eu vou defender os valores cristãos, os valores da igreja. Quem tem que fazer isso somos nós, não é o político. O político ele tem que defender os valores sociais e políticos da nossa vida juntos. E se aparecer algum valor, como eu dizia antes, que é contrário à minha fé, como a questão do aborto, eu saio na rua, eu faço passeata, eu convoco todo mundo, a gente vai resistir e não vai deixar passar. Mas de um candidato que tem uma proposta política sólida. Não vou cair nessa falácia de candidatos que fazem um discurso religioso para poder ganhar as eleições. É a nossa maneira de estar em missão nesse mundo. E a nossa missão nesse mundo é dar a Deus o que é de Deus. É prestarmos culto ao Senhor e apenas ao Senhor. Não cultuar nenhuma instituição, ideologia, pessoa, ideia política, time de futebol. Nada. O meu culto é apenas ao Senhor. De maneira religiosa, piedosa, amorosa, anunciando a boa notícia de Jesus nesse mundo. Sem cair na armadilha dos extremismos. Como que está fácil hoje cair nessa armadilha extremista? Tanto no campo político quanto no campo religioso. Vamos pedir ao Senhor hoje essa graça de podermos sermos verdadeiramente missionários. Cristãos, católicos, missionários nesse mundo, dando a César o que é de César, sem ter medo de se engajar socialmente, politicamente, nas associações, nas instituições, para fazer do nosso país um país mais justo, mais pacífico, mais digno. E é a nossa missão se engajarmos também dando a Deus o que é de Deus, prestando a Ele um culto espiritual, como diz Paulo. Dobrando os nossos joelhos, dando graça a Deus e prestando apenas a Deus um culto espiritual, fugindo da idolatria. Que o Senhor nos fortifique através do seu Espírito Santo, para que a gente possa levar a sério a missão que Ele nos confia neste mundo.